A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez é com imensa alegria que nós abrimos o nosso programa da EBD, um canal, e Deus tem uma palavra para você. Então, que Deus te abençoe. Fico grato por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Estarmos aqui reunidos para aprender a palavra de Deus. Tem uma palavra hoje poderosa para as nossas vidas, para a tua vida, para a tua casa, a tua família. E Deus vai te honrar, vai te abençoar e te dar vitória em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Nossa lição de hoje é a lição de número 10. Ela é datada em dia 4 de setembro de 2016. E o título da nossa lição de hoje é O Poder da Evangelização na Família. O poder da evangelização na família, lição tremenda. Tenho certeza que nós iremos aprender muito com a graça do nosso Deus e a presença gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas. A cada dia nós iremos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 16 e o verso 31 diz do nosso texto áureo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Verdade prática. A salvação pela fé em Jesus deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes, tanto por meio de palavras, quanto por um testemunho bom, eficaz e amoroso. Aleluia. Então, algumas formas de nós pregarmos à nossa família, aos nossos familiares. Aleluia. Por isso que a lição é o poder da evangelização na família. Aleluias. Primeiro tópico da nossa lição, ou primeiro título, aleluias, é evangelizando os filhos. Primeiro tópico, evangelizando os filhos. Nós temos aqui 4 subtítulos nesse mesmo título, que é por meio de um culto doméstico, e segundo, através dos símbolos cristãos, e terceiro, levando-os à igreja, e quarto, tendo um viver cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, evangelizando os nossos filhos, como nós devemos evangelizar os nossos filhos. Na outra lição, nós estávamos estudando sobre a evangelização das crianças. E agora nós vemos aqui algo já ligado também às nossas crianças, aos nossos filhos, que é também evangelizando os nossos filhos. Primeiro, por meio de um culto doméstico. É importante nós instalarmos em nosso lar um culto doméstico. Um culto doméstico. Um culto com os nossos filhos, com a esposa. Isso é maravilhoso, isso é de grande poder, é de grande feitio para a glória do nome do Senhor. Isso tem um poder que você muitas das vezes nem imagina. Um poder tremendo para a glória do nome do Senhor na evangelização dos nossos filhos. Criar um hábito, criar ali um hábito entre nós e nossos filhos em cultuar o Senhor no nosso lar. É importante isso aí. As nossas crianças já crescem com um sentimento de adoração, com um sentimento de adorador, com um sentimento de dever de exaltar o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então isso é importante, nós assim instalarmos um culto no nosso lar para a glória do nome do Senhor. É uma das formas de evangelizar as nossas crianças. Segunda coisa, através dos símbolos cristãos. Aqui nos fala que os pais israelitas foram instruídos a fazer menção do Senhor aos filhos e a narrar-lhe os feitos divinos em todas as ocasiões. Aleluias. Está vendo? Aqui fala: eles os faziam através de lembretes, escritos, rituais e monumentos. Em nossa casa, a Bíblia, os inários e os livros cristãos devem estar sempre visíveis
e ao alcance das crianças. É importante que também haja boa música evangélica e filmes bíblicos, que o evangelho seja visto, ouvindo e vivido em nosso lar também, aqui através de símbolos cristãos importantes. Aí nós vemos aqui, essa revista aqui, uma revista da Escola Bíblica Dominical, tem a das crianças também. Importante essas revistas estarem visíveis durante a semana, porque muitas das vezes as crianças têm um costume, ou muitas delas nem têm esse costume de pegar na lição e estudar. Já vão para o domingo, para a Escola Bíblica Dominical, nem lê em casa, já vão estudar lá. E isso aí não cria um laço entre os símbolos cristãos, a igreja e também a revista. Então é importante estar visível, os pais incentivarem as crianças a estar fazendo suas lições, lendo suas lições. É muito importante isso. Faz parte da nossa vida, faz parte de nós mesmos, como ensinadores também estar assim, orientando os nossos filhos e também as nossas vidas. Lemos a Bíblia todos os dias, porque muitas das vezes nós como pais nem sequer abrimos a Bíblia durante a semana, só abrimos quando vamos aos cultos, e isso aí não é ensinar a palavra de Deus, não é viver o testemunho de Cristo. A quem é que nós queremos ensinar desse jeito? Devemos ensinar primeiro, viver primeiro, para depois ensinar aos outros. Assim tenha feito o ensino de quem assim pratica a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, levando as crianças à igreja. Faz parte, os pais levem as crianças às igrejas. Faz parte também de evangelismo às nossas crianças. Sempre falando às crianças: filho, hoje terá culto, amanhã terá culto, tal dia terá culto. Vai se preparando para nós irmos adorar a Deus. Isso é importante. Você está incentivando o seu filho, criando aquele elo ali na sua vida pela igreja. Isso é importante para que ele venha ter prazer ali na lei do Senhor, estar na casa de Deus, como o salmista Davi diz: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Infelizmente hoje as coisas têm mudado. Nossos pais, muitas das vezes adultos, têm perdido a visão de Deus e têm tido prazer em outras coisas, prazer em televisão, prazer em jogos, prazer em filmes, prazer em todas as coisas, em ficar em casa, prazer em estar viajando, esquecendo da palavra de Deus, que é aqui onde nós devemos ter o nosso prazer. O salmista diz no Salmo 1 lá: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então é importante levarmos à igreja os nossos filhos para que venham aprender a palavra de Deus, tendo um viver cristão. Então é importante sermos também referência, sermos também, darmos um testemunho bom, um testemunho diante da sociedade, diante dos nossos filhos. Eu lembro de um testemunho de uma criança que sempre que o pastor estava pregando, essa criança vinha à frente e sentava perto assim da bateria ali e ficava ouvindo o pastor pregar e sempre colocando uma mão no seu ouvido, e ficava ali assim um culto todinho, ouvindo o que o pastor falava, fechados os olhos, e o pastor olhava para aquela criança e ficava: por que essa criança faz isso? Se perguntando esse pastor: será que ele não está gostando daquilo que estou pregando, daquilo que estou ensinando? E aí um dia esse pastor chamou essa criança, até um pouco meio aborrecido com ela por fazer aquilo, por até mal interpretar aquela criança. E aí ele começou a questionar e a conversar com essa criança, e essa criança começou a contar o porquê que ele fazia aquilo. E aí ele começou a dizer: é porque o meu pai e a minha mãe ficam discutindo em casa. E aí o meu pai sempre diz que o que o pastor fala aqui na frente entra pelo um ouvido e sai pelo outro. E essa criança ficou com isso na mente, ficou com isso na cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante, meus queridos, que aí ele disse para o pastor: pastor, eu ponho a mão no meu ouvido porque eu quero que o que entra nesse ouvido não saia. Como disse o meu pai, fique gravado aqui no coração.
Isso é uma lição, meus queridos, de moral, uma lição tremenda para as nossas vidas. Muitas das vezes nós vivemos uma coisa dentro da igreja, vivemos como servos dentro da igreja, mas no nosso lar vivemos como verdadeiros servos do inimigo. E é isso que Deus não quer que nós façamos. Sejamos exemplo aonde quer que andarmos, dentro do nosso lar, dentro da igreja. Sejamos exemplo na cidade onde moramos. Sejamos exemplo em nossa família. Sejamos exemplo, meus queridos, no nosso trabalho, na escola, aonde quer que nós andamos. Sejamos exemplos, instrumentos de Deus para a glória do nome do Senhor. Segundo título da nossa lição, meus queridos, é Evangelizando o Cônjuge. Muito poderoso esse título aqui. E aí nós vamos discorrer, se o tempo assim nos permitir, para a glória do nome do Senhor. Evangelizando o nosso cônjuge. Aqui fala, trazendo a esposa a Cristo. E segundo, também, trazendo o esposo a Cristo. Duas formas de evangelizar o cônjuge. Trazendo a esposa a Cristo e trazendo o esposo a Cristo. Às vezes tem casais que os dois não são cristãos. O marido é crente, mas a mulher não é crente. Ou ao inverso, a mulher é crente e o marido não é. Então aí nós temos que ter sabedoria para evangelizar. Que primeira coisa, trazendo a esposa a Cristo. Primeira coisa, letra A. Amando como Cristo amou a igreja, trazendo a esposa a Cristo. Como é que o marido que é cristão deve se comportar para trazer ou para ganhar a sua esposa a Cristo? Primeira coisa, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. É uma missão do cristão, é uma missão do homem de Deus amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Muitas das vezes nós amamos mais a igreja do que a nossa esposa, ou amamos mais a esposa do que a igreja. Então, o certo é amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. É um exemplo que devemos assim fazer desta forma para que venhamos ter, ganhar as nossas esposas para Cristo. Segunda coisa, letra B, coabitando com entendimento, como nova criatura, esposo agirá segundo o caráter de Cristo, revelando as qualidades do fruto do Espírito. Ao permitir que o Espírito Santo lhe governe as atitudes, o marido será um exemplo de excelência cristã à esposa, atraindo-a a Jesus. Então, coabitando com entendimento, tem que ter entendimento entre o marido e a esposa. O marido que é cristão, a esposa que não é cristã, os dois precisam entrar em acordo. E com sabedoria o marido deve coabitar com entendimento, não querer fazer nada que a sua esposa não queira, para que não venha trazer desavença, confusão, destruição e contenda. Tem que ser com entendimento, coabitação, tem que ser com entendimento entre os casais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aqui em 1 Coríntios capítulo 7 e o verso 12 ao 14, o apóstolo Paulo vai falar algo interessante sobre a esposa e o marido, os cristãos. Aqui diz, mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, que não é crente, e ela consente em habitar com ele, não o deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificado pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo nos ensina aqui sobre o dever do cristão, do marido que é cristão e da mulher que é cristã, ganhar os seus cônjuges, ganhar seu marido, a sua esposa para Cristo.